Vamos dar agora início a uma sequência de estudos do livro do Apocalipse, chamado Apocalipse Desencriptado. Depois já vos vou explicar o que é que isto quer dizer, porque é que optei por este nome. Vamos dar esta sequência, nos próximos cultos quando não vamos apresentar tudo hoje, vamos estudar capítulo a capítulo, devagarinho, e nos próximos cultos iremos seguir a sequência dos próximos capítulos. Hoje ficamos pelo capítulo 1, vamos ter algumas notas introdutórias e vamos falar do capítulo 1, apenas do capítulo 1. Possam estar atentos, vamos ter que pensar. Aqui, como diz o apóstolo Paulo, já não é leitinho, aqui já temos comida mais sólida, já temos conteúdos mais sólidos, que temos que usar o nosso cérebro para compreender e para que nos faça bem. Vou começar então por explicar o título. Apocalipse Desencriptado. O que é uma mensagem encriptada? Por exemplo, vocês, quando vão à internet, isto acontece muitas vezes nos extratos do banco. Quando vocês querem consultar os vossos extratos bancários, os saldos da vossa conta bancária na internet, a mensagem está lá, mas está encriptada, ou seja, está em código, e quando alguém tenta aceder, não consegue aceder, ou se aceder, não consegue perceber o que lá está escrito, porque está tudo em código que não dá para entender. Então, quando vocês acedem à internet, colocam a vossa password no site, e então é ligado o desencriptador, e vocês conseguem, portanto, colocam a password e vocês conseguem saber o saldo da vossa conta. A vossa conta bancária tem um saldo de 15,18€. E vocês ficam tristes com a informação, não é? Desencriptou e souberam do saldo e ficaram tristes. Isto acontece um bocadinho com o Apocalipse. Vou-vos dar um exemplo. Em Apocalipse diz assim: a mulher fugiu para o deserto durante 1260 dias. Apocalipse 12:6. E se lermos isto sem desencriptar esta mensagem, ela também não nos vai dizer nada, não é? Qual é o desencriptador que usamos em Apocalipse? É, sem dúvida, a Bíblia. A Bíblia explica-se a si própria. E é isso que nós vamos perceber ao longo deste estudo. E a Bíblia explica exatamente o que é que Apocalipse está a falar. Usamos também um outro componente aqui, que é a história. A história ajuda-nos a confirmar exatamente aquilo que está sendo revelado na Bíblia. Então vocês usam o desencriptador e ficam a descobrir que a Igreja isolou-se durante 1260 anos. Usam a história e percebem que estamos a falar da supremacia papal. E agora, desta vez, já ficamos contentes, porque percebemos exatamente o que Apocalipse queria dizer. É por isso que a série de estudos que vamos ter aqui será Apocalipse Desencriptado. Ou seja, vamos desencriptar estas mensagens que podem estar menos perceptíveis, menos compreendidas em Apocalipse, e vamos colocá-las de forma a que seja inteligível para nós, sejam fáceis de entender e que sejam úteis para a nossa vida. E já vos vou dizer porquê daqui a pouco, exatamente porque o livro do Apocalipse é um livro muito importante. Muito bem. Vamos então começar exatamente aqui pelas notas prévias a esta série de conferências, mais umas notinhas que não posso deixar de dizer. Em primeiro lugar, porquê estudar Apocalipse? Em primeiro lugar, porque é a última história da Bíblia, é o último livro da Bíblia. E como qualquer última mensagem, guardamos sempre o melhor para o fim, não é? No fim da mensagem temos sempre uma conclusão, aquilo que nós queremos que as pessoas não se esqueçam. No fim da mensagem temos sempre aquelas notas importantes que é importante dizer. Portanto, se é a última mensagem, se é o último livro, já nos leva a pensar, bom, realmente é um livro se calhar importante e que eu devo ler. E realmente é um livro que me explica como tudo vai terminar. A Bíblia conta-me toda a história, mas em Apocalipse é-me explicado de uma outra forma como é que realmente tudo vai terminar, como é que a história decorreu e como é que ela vai terminar. Por isso, estudar Apocalipse é importante por essa razão. Por outras razões também. Porque revela o futuro. Levanta a cortina. Levanta a cortina do visível e do invisível. Mostra-me exatamente as coisas que ocorreram ao longo da história com os olhos de Deus. E mostra-me porque é que as coisas aconteceram, como é que aconteceram, como Deus já tinha previsto, como Deus já tinha revelado que realmente iriam acontecer. E por outro lado, já repararam que é o único livro da Bíblia em que Jesus Cristo aparece agora como Rei? Em todos os outros livros da Bíblia aparece exatamente Jesus humano. Jesus que morreu por nós, o seu sacrifício, a vida dele aqui na Terra. Nos outros livros falam-nos também um pouco de Cristo como Rei, mas a maior parte como Cristo humano, como esse Cristo que veio morrer por cada um de nós. Mas agora em Apocalipse temos um Cristo diferente. Temos um Cristo que é Rei neste momento, que é entronizado com o Pai. Um Jesus Cristo diferente. E, portanto, é outra razão para nós entendermos, para compreendermos este Jesus Cristo de uma forma mais ampla. Dizer-vos ainda, será que é possível entender Apocalipse? Sabem que há muitos cristãos que dizem, eu leio todos os livros, eu faço o ano bíblico, leio todos os livros, mas Apocalipse passo para a frente.
Não leia Apocalipse. Aquilo é difícil demais para entender. Não dá para compreender, não deve ser para nós entendermos. E, portanto, dizem não leia Apocalipse. Portanto, todos menos esse livro. Há cristãos que dizem isto. Por outro lado, se vocês forem olhar para a ideia que o mundo tem de Apocalipse, basta vocês, como imaginam na preparação deste culto fiz isso, vocês colocam Apocalipse no Google e as imagens que vão aparecer é desgraças, catástrofes, é isso que aparece. E, portanto, a imagem, a ideia do mundo de Apocalipse é catástrofe, fim do mundo, desastre. E, portanto, quem é que quer ler sobre estas coisas? É assim um bocadinho, deixa um bocadinho para lá, não é? Não tem muita vontade de ler estas coisas, exatamente porque a ideia do Apocalipse é uma ideia um bocadinho deturpada. Mas, na verdade, a mensagem é uma mensagem de esperança e não uma mensagem de catástrofe. Lá está. Os filhos de Deus têm a sua esperança. Os filhos de Deus terão a esperança de ver Jesus voltar. E sabemos que quem não se aliar a este Deus, as coisas não irão correr tão bem. Mas a mensagem é uma mensagem de esperança. Não é uma mensagem de catástrofe. E é uma mensagem importante para cada um de nós que está aqui esta manhã, como vamos ver daqui à frente. Gostava só de vos trazer aqui uma brincadeira, mas para vocês perceberem. Este filósofo alemão dizia assim: é sinal de um bom equilíbrio mental nunca se ter ocupado com um livro de Apocalipse. Século XIX, dizia este filósofo. E tenho mais este físico escocês, diz assim: nunca conheci uma pessoa que tenha iniciado o estudo das profecias e que sobre isso tenha escrito e não se tenha tornado louca. Ok? O que é que eu tenho para vos dizer? Eu já devo estar louco, porque já comecei a estudar, e vocês, se não querem ficar loucos, então é agora a altura de sair. Porque, segundo estes autores, vão estudar Apocalipse e isso vai-vos deixar loucos. Na verdade, eu já me sinto um pouco louco com o Apocalipse. Louco no sentido em que tenho descoberto coisas maravilhosas. E daquelas que eu não queria esperar já para a próxima reunião, queria dizer já tudo. No meu estudo já vou a meio, já vou no capítulo 12, mas hoje só posso me focar no estudo do capítulo 1. Mas tenho coisas que gostava de dizer já, mas temos que esperar. Tenho que saber esperar. Muito bem. Dizer-vos que não vão ficar loucas, apesar destes senhores o dizerem. Realmente, quando não compreendermos como deve ser, e realmente pode-nos, por exemplo, pessoas que têm alguns problemas psicológicos, algum desequilíbrio mental, há muitos símbolos em Apocalipse, e isso pode levar exatamente, às vezes, a uma compreensão deturpada. Eu lembro-me quando estive no meu estágio de enfermagem, no estágio de psiquiatria, havia lá um jovem de 34 anos, esquizofrénico, que ele tinha um discurso repetitivo que era o cavalo branco de Apocalipse. Cavalo branco de Apocalipse. Estava sempre a dizer isto. E, portanto, deve ser nisto que esses senhores se baseiam, não é? E deixem-me falar um bocadinho mais longe. Já ouviram falar do síndrome de Jerusalém? Este síndrome foi estudado aqui pelo Centro Mental de Castenar Shaul, exatamente em Jerusalém, onde eles verificaram, entre 1980 e 1893, 1.200 casos deste síndrome de Jerusalém, em que 470 tiveram que ficar internados. O que é que eles verificaram? Pessoas que iam a Jerusalém, conheceram onde Jesus tinha passado, ficavam com ideias alucinatórias, ideias de que eram Messias, com ideias do Cavaleiro do Apocalipse, das bestas do Apocalipse, Armagedon, e isto é tão notório que tiveram que mesmo abrir uma especialidade para tratar deste tipo de doentes. Nós ultimamente não temos tido, mas se recuarmos talvez 2 décadas atrás, temos alguns malucos, não há outro nome para lhes dizer, não é? Que exatamente achavam que eram Messias e mataram muita gente. Vocês recordam-se de alguns? David Koresh foi um muito falado. Exatamente com ideias apocalípticas, porque entenderam mal e quiseram deturpar aquilo que lá estava escrito. E para isto diz Pedro. Pedro está a referir-se aos escritos de Paulo, mas também serve para isto, para o Apocalipse. Certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também as demais escrituras para a sua própria destruição. Ou seja, ignorantes e instáveis deturpam muitas vezes informações bíblicas para a sua própria destruição. Por isso estou-vos a propor estudarmos o livro do Apocalipse, mas temos que ter os pés bem assentos na terra e o cérebro bem no sítio. Ok? Quinto, Satanás não quer e não gosta que nós estudemos Apocalipse, sem dúvidas. É por isso que ele faz exatamente isto que eu vos disse, do síndrome de Jerusalém e todas estas doenças mentais, tem também um dedo de Satanás. Porquê? Porque Satanás sabe que quando estudamos Apocalipse, o seu plano de ação é desmascarado. Em Apocalipse nós conhecemos o grande conflito. Em Apocalipse nós percebemos como tudo começou, como a história está a decorrer e como vai terminar. E portanto Satanás não quer isso. Satanás quer que nós nos afastemos do livro do Apocalipse. É por isso que ele gosta quando nós dizemos todos menos esse.
É isso mesmo que ele quer. Podes ler os outros se quiseres, podes ler, mas não leias exatamente Apocalipse. E, portanto, é por isso que é um desafio estudar o livro do Apocalipse. Porque estamos a lutar contra forças invisíveis, não é? Sexto, eu não vou inventar a roda, como imaginam. Primeiro, que não sou teólogo, vocês perguntam, então, mas qual é o teu pedigree para vires aqui falar de Apocalipse? Nenhum, não é? Sou enfermeiro e sou cristão, adventista do sétimo dia, e, portanto, não inventei roda nenhuma. Tive que ler várias coisas. Em primeiro lugar, o livro onde baseei este seminário é este livro que se chama Considerações sobre Daniel e Apocalipse. Ellen White tem uma citação no Comportor Evangélico que diz que Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Já Todas as Nações, Grande Conflito e Considerações sobre Daniel e Apocalipse são livros que devem ser entregues ao povo. Portanto, Ellen White valorizou exatamente este livro, que não é dela, é de Uriah Smith, mas ela valorizou exatamente este livro como para explicar o livro do Apocalipse. Portanto, aqui tenho este livro de base. A seguir, peguei também num seminário semelhante que o pastor Paulo Cordeiro fez na Igreja de Pedrópolis em 2009, é a segunda fonte, e talvez o esqueleto está muito baseado neste seminário do Paulo Cordeiro. Há também na internet Bíblia Fácil do Novo Tempo, em que falam exatamente do Apocalipse. Há também aqui este autor, que é um advogado, Mauro Braga, também tem Apocalipse gravado ao vivo. Vários estudos aqui, já não consigo vos dizer, às vezes pesquiso, mas estes são os que exatamente estão mais na base deste seminário, deste estudo que iremos fazer sobre Apocalipse. E está aqui estas reticências, não sei até ao fim que mais irei usar. Mas, portanto, dizer-vos que não vou inventar a roda nenhuma. A roda já está inventada, eu apenas vou transmitir aquilo que faz sentido para mim e que creio que fará sentido para vós também. Introdução ao livro do Apocalipse. Em primeiro lugar, o autor, sabemos que é Deus, o escritor, que é João. Vamos compreender um bocadinho melhor este João, este escritor do livro do Apocalipse. João era o apóstolo mais novo dos 12 apóstolos, tinha cerca de 20 anos quando conheceu Jesus, escritor do Evangelho de São João, escritor das 3 cartas de João e escritor do livro do Apocalipse. Um dado curioso também é que João era conhecido como o filho do trovão. Como imaginam, era filho do trovão, ele e o irmão, é porque não eram realmente pessoas muito dóceis. Era filho do trovão porque eram aqueles arruaceiros, aqueles que gostavam de criar confusão, aí estava João. E, portanto, para depois ser chamado o discípulo do amor, vemos que este homem foi transformado, não é? Foi transformado pelo Senhor, transformado por Jesus naqueles 3 anos, para o filho do trovão passar a ser chamado o discípulo do amor. E é este que nos vai escrever exatamente o livro de Apocalipse. Alguns episódios para nós começarmos a fazer, ou começarmos a ter ideia, ou relembrarmos deste autor do livro do Apocalipse, alguns episódios que fizeram de João o que ele é, ou o que este autor é agora na ilha de Patmos a escrever Apocalipse. Em primeiro lugar, João testemunhou na primeira pessoa o poder da ressurreição, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, quando Jesus ressuscitou, portanto, aquele filho único da mulher viúva também, ou de Lázaro. João esteve ali e percebeu que estava perante Jesus, homem, e Jesus, Deus, que tinha poder exatamente para a ressurreição. Foi um dos 3 que subiu ao monte da transfiguração, onde ele viu Jesus, onde viu Moisés e Elias, e onde ele esteve ali este contacto próximo com Jesus. Temos também, João foi um dos 3 discípulos que Jesus trouxe para perto na altura da sua agonia, e ele testemunhou exatamente a agonia de Jesus, testemunhou exatamente o anjo Gabriel a vir consolar Jesus naquele momento. Portanto, é este João que nos vai escrever este livro do Apocalipse. Aqui também é curioso, um dado curioso, é que todos os discípulos afastaram-se, lembram-se, fugiram quando Jesus foi preso. Pedro ainda veio para perto, mas assim que lhe foi perguntado, negou. Mas João entrou, e João foi o único discípulo que esteve no julgamento de Jesus. Foi o único discípulo que esteve lá à frente. Há um escrito até que os sacerdotes deixaram João entrar, ele era conhecido, os sacerdotes deixaram João entrar, até para ver se aquele jovem de 20 e poucos anos mudava de atitude quando visse Jesus a ser maltratado. Eles deixaram entrar, e realmente João é o único discípulo que esteve, do princípio ao fim, perto de Jesus no momento da sua agonia. Conhecemos também, foi o discípulo que esteve ali aos pés de Jesus, com a sua mãe, neste caso, não é? Com a mãe de Jesus. Portanto, vejam que é um discípulo especial, é um apóstolo especial no sentido em que esteve realmente muito próximo de Jesus. E depois, há aquela historiazinha também um bocadinho cómica na Bíblia, que é João e Pedro estão a correr na manhã da ressurreição,
ouviram a mensagem, Pedro arrancou primeiro, João era mais novo, arrancou depois e chegou primeiro, não é? Chegou primeiro ao sepulcro e foi o primeiro a testemunhar que Jesus não estava lá. É este João, é este apóstolo, é este homem que escreveu este livro, com todo este background, com todo este contexto. Ok? Contexto político. Estamos perante os anos imperialistas de Roma. Quem estava a governar na altura era o imperador Domiciliano, que governou entre o ano 81 ao ano 96, e este imperador lançou exatamente uma grande perseguição sobre os cristãos, apanhou vários cristãos, matou vários cristãos, e apanhou também João. Tentaram matar João. Colocaram João dentro de uma taça de óleo a ferver. Uma bacia de óleo a ferver. E o que aconteceu a João? Nada. Absolutamente nada. Não conseguiram matar João, porque Deus sabia que João ainda era preciso para escrever o livro do Apocalipse, se calhar, não é? E portanto, eles não conseguiram matar João. Reparem na mensagem que está aqui revelada, não é? Tentar matar aquele homem e não conseguiram matar aquele homem. E realmente vão enviá-lo para a ilha de Patmos. Não tiveram outra solução. No ano 91, e João tinha cerca de 85 anos, quando foi para a ilha de Patmos. 85 anos. Com 85 anos, este discípulo vai então escrever dos livros mais importantes, vai se calhar fazer a coisa mais importante da sua vida, que deixou um legado maior, não é? Que chegou até nós, realmente, o livro do Apocalipse. O livro de São João, claro, também é importante, não é? As suas cartas, o livro de São João, mas realmente se não houvesse São João, os outros 3 evangelistas contavam a vida de Jesus. Do Apocalipse, não. O Apocalipse era preciso exatamente que este João escrevesse. E então João, com 85 anos, vai escrever o livro de Apocalipse. Muito bem, explicar-vos como é que vai funcionar este seminário. Vamos ter aqui em baixo uma linha do tempo. Que eu espero mostrar a seguir. Ok. Uma linha do tempo, ou seja, para percebermos os acontecimentos, vamos colocar aqui nesta linha do tempo as coisas que vamos falando para dar uma imagem mais gráfica. Neste momento temos aqui apenas alguns. O ano, portanto aqui é o ano 0, o nascimento de Jesus, o ano 33, a morte de Jesus. Sabemos que Jesus nasceu uns anos antes do ano 0, já falamos sobre isto no ano passado, não importa aqui para o caso. Temos o imperador Domiciliano então entre o ano 81 e o ano 96, e aqui no ano 91 o apóstolo João a escrever o livro do Apocalipse. Iremos depois encher esta linha do tempo, agora está muito pequenina, não é? Com muito poucas informações. Vamos começar a encher de forma a que possa formar-se na nossa cabeça a ideia da cronologia do livro do Apocalipse. E vamos ter também aqui ao lado símbolos e significado, ou seja, alguns símbolos do Apocalipse, conforme nós vamos falando neles, vamos colocando aqui o símbolo e vamos colocar o significado à frente, para que possamos começar a descodificar, a desencriptar o livro do Apocalipse. Ok? Será mais ou menos assim que vamos estudar. Depois, vamos ter, por trás disto tudo, vamos ter então a Bíblia. A Bíblia que usei é exatamente a Bíblia Corrigida e Fiel, de 1995. É a Bíblia que é usada nos estudos no site de Ellen White, portanto, creio que seja realmente uma Bíblia que está bastante fiel. E, portanto, é esta que vamos usar para o estudo. E vamos ter aqui os vários capítulos, depois para a direita mostraremos os próximos capítulos. E temos aqui então o capítulo 1. Começar por aqui o capítulo 1, portanto, hoje passamos a parte de introdução, vamos começar hoje a estudar então o capítulo 1. E para a leitura do capítulo 1, eu podia ler-vos, vocês podiam ler, vamos fazer um bocadinho diferente. Vamos ter aqui um narrador que nos vai ler o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 20, ele vai ler para nós, enquanto vamos ver uma imagem que nos vai mostrar, ou nos vai dar a ideia de como foi João na ilha de Patmos. Este narrador que eu consegui é um narrador em português, mas com um sotaque inglês, há aí umas palavras interessantes que vocês vão ver, mas foi realmente o melhor que eu consegui. E a ideia é exatamente tentar transmitir e tentar nos fazer entender e entrar no livro do Apocalipse. Vamos então ler ou ouvir a pregação, se quiserem acompanhar pela Bíblia, deste narrador, Apocalipse capítulo 1 ao versículo 20. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha,
o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês? Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfaso e a Esmirna, e a Pérgamo e a Titiatira, e a Sardo e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés, como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Muito bem. Esta manhã vamos então pegar em Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 ao 20. Vamos ler e vamos parar onde for necessário, exatamente para compreendermos aquilo que estamos a ler. Começamos por ler Revelação de Jesus Cristo. São as primeiras palavras que estão no livro do Apocalipse. E digam uma coisa: se o livro começa por revelação, porque é que dizem que não pode ser entendido? Se o livro fosse para não ser entendido, chamaria-se mistério, não se chamaria Apocalipse, chamaria-se outra coisa qualquer. Apocalipse quer dizer Apocalipse em grego, quer dizer revelar segredos. Ou seja, temos um livro que nos quer revelar um segredo, mas os cristãos acham que não é para ouvir. Não querem ouvir esse segredo, não é? Segredo revelado deixa de ser segredo. Já viram isto? Quando nós temos um segredo para contar, depois de contar deixa de ser segredo. E portanto é isto que este livro quer dizer. Quer revelar um segredo para que ele deixe de ser segredo. Para que deixe de ser complicado. Para que ele deixe exatamente para que os cristãos possam entender a história do mundo. O Apocalipse é para ser estudado e para ser entendido. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Portanto, segundo este versículo, se vocês forem homens bons, vão entender. Se forem homens maus, não vão entender. É este o desafio do versículo. Mas, portanto, se começar por dizer, se o livro começa a dizer a revelação, como é que é um livro que não é para ser entendido? É um livro para ser entendido. Por outro lado, o que é que dizia a revelação de Jesus Cristo? Deixem-me dizer-vos que qualquer leitura do livro do Apocalipse que não nos leve para mais próximo de Jesus é uma leitura inútil. Porquê? Porque ela é uma revelação de Jesus Cristo. Se vocês no final deste seminário, se vocês quando estudam o livro do Apocalipse, ficarem a perceber muito bem sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, ficaram a perceber muito bem sobre as bestas, sobre as trombetas, se perceberem isto tudo muito bem, mas não perceberem Jesus por trás disto, a leitura foi inútil. Porque a revelação é de Jesus Cristo, o livro, de fundo, desde de Gênesis até Apocalipse, é Jesus que lá está no fundo, e portanto para nós compreendermos Apocalipse, precisamos de compreender à luz exatamente deste Jesus que está por trás do livro. Senão não vai ser uma leitura boa para nós. Vamos continuar. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Uma revelação de Jesus Cristo, que foi dada por Deus a Jesus Cristo,
e deu para mostrar aos servos as coisas que brevemente devem acontecer. Quem são os servos? A Bíblia diz que esta revelação é para os servos. Podemos dizer que os servos são os membros das 7 igrejas, a qual João está a escrever, mas os servos de Deus nós sabemos que não se limitam aos membros das 7 igrejas. E vamos compreender isso em todo o livro do Apocalipse. Não é? Bem-aventurado aqueles que ouvem as mensagens às igrejas. Não tem que ser só os que estão na igreja, são todos que ouviram essas mensagens. Os servos de Deus são todos aqueles que quiserem ser servos de Deus. A mensagem do Apocalipse é para os servos de Deus, todos aqueles que quiserem ser servos deste Deus, então a mensagem é para eles. É uma revelação de Jesus para estes servos. As coisas que em breve devem acontecer. Este é o objetivo. É para isto que o Apocalipse está a ser escrito. Repararam? É a revelação de Jesus Cristo aos servos de Deus para que eles conheçam as coisas que em breve devem acontecer. Este é o objetivo do livro do Apocalipse. É revelar aos servos de Deus as coisas que em breve devem acontecer. As coisas que estão a acontecer na altura de João. João começa a escrever e a primeira igreja é na altura de João, e assim como para a frente até ao final do mundo. É uma revelação que realmente Deus nos quer dar a todos os servos para que compreendam as coisas que em breve devem acontecer. Continuando. Começando, estamos a partir do versículo, não quero que nos percamos. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Vamos tentar entender aqui, então, qual é a sequência da mensagem. Deus Pai dá uma revelação a Jesus Cristo. Jesus Cristo transmite ao seu anjo, e por falar nisso, quem é este anjo? É porque é apresentado no Apocalipse ao seu anjo, não é um anjo qualquer. Este é o anjo Gabriel, sem dúvida. Em primeiro lugar, Gabriel foi o anjo que mostrou a Daniel. Foi ele que mostrou aquilo que Daniel escreveu, foi o anjo Gabriel que lhe mostrou. Temos também, é o anjo Gabriel que vem falar com Maria. É o anjo Gabriel que esteve com Jesus na altura do seu sofrimento. É o anjo Gabriel que na manhã da ressurreição veio tirar a pedra. Portanto, tudo nos leva a crer que é este anjo. Mas se vocês não tiverem dúvidas, Ellen White diz, foi Gabriel, anjo que ocupa a posição imediata ao Filho de Deus, que veio com a divina mensagem a Daniel. Foi Gabriel, seu anjo, que Cristo enviou a revelar o futuro ao amado João. Deus Pai enviou para o Deus Filho. Deus Filho através do seu anjo. O anjo transmite a João e João vai enviar a mensagem aos servos de Deus, aos servos das igrejas e a todos aqueles que querem ser servos de Deus. Continuamos o versículo 2. O qual testificou da palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. E aqui há uma palavra interessante. Tudo o que tem visto. Atenção que João não está a dizer aquilo que pensou, aquilo que sonhou, ou a ideia que lá teve solitário na ilha de Patmos. Não. João não está a dizer nada disto. João está a dizer que aquilo que tem visto, aquilo que lhe foi mostrado, é isso que ele vai escrever. Não são coisas da ideia dele. Não são ideias que ele teve a congeminar enquanto esteve paradinho na ilha de Patmos. Não. Foi coisas que lhe foram mostradas. Aquilo que lhe foi visto. E continuamos. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Meus queridos, não sei se vocês conhecem algum outro livro com uma bênção tão categórica. Conhecem algum outro livro da Bíblia que diz bem-aventurado aquele que lê estas palavras, aquele que ouve, aquele que guarda? Conhecem mais algum livro? Este livro é um livro especial, não tenham dúvidas. A bênção, se há uma bênção por trás deste livro, não é para ser entendido? Claro que é para ser entendido. O livro do Apocalipse é para nós o entendermos. Já percebemos isso. Senão, para que a bênção? Não é? Aquele que lê, e os que ouvem, e os que guardam. Uma tríplice, não é? 3 vezes aqui, uma forma, uma bênção. Atenção que, em hebraico, ouvir é exatamente colocar em prática. Se não fez, é porque não ouviu. Conhecem até aquelas pessoas, alguém que dizemos uma coisa e faz exatamente ao contrário. Diz, não ouviste o que eu disse? A mensagem chegou aos tímpanos, ele ouviu, não é? Mas não atuou. Para os hebraicos não acontece isto. Quando ouve, faz. Se não faz, é porque não ouviu. E, portanto, aqui também temos uma mensagem para aqueles que leem, e vocês podem ler o Apocalipse como se fosse um romance, do princípio ao fim, e podem não entender nada, mas precisam de ouvir, ou seja, precisam de praticar e precisam de guardar as mensagens que lá estão, exatamente para que ele seja uma bênção para vós, para que o livro do Apocalipse seja uma bênção para vós. E há ainda no versículo que nós lemos, no versículo 3, diz, porque o tempo está próximo, e esta é mais uma razão para estudar o livro. Se realmente o tempo está próximo para João,
quanto mais o tempo está próximo para nós agora, que estamos na última igreja, na igreja de Laodiceia, a última das 7 igrejas que foi apresentada a João. Para nós, muitas coisas que João falou já aconteceram, e nós vamos mostrar exatamente, mostrarmos essas coisas que aconteceram serve para a nossa confiança, para encher o nosso coração, para entendermos que Deus é o Deus da história, que Deus está ao controle, que Deus sabe o fim desde o princípio, e na confiança das coisas que aconteceram, vamos ter confiança nas que ainda faltam acontecer. É este o objetivo. Mas a razão de estudar o livro é uma razão que o tempo está ainda mais próximo para nós do que para o tempo de João ou para as igrejas anteriores. Agora sim, se era urgente naquela altura, neste momento é emergente. Continuamos a ler agora o versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Há aqui uma coisa engraçada. Não sei se vocês repararam na mudança do verbo. Aquele que era, aquele que é, e o verbo bem conjugado era e aquele que será. Certo? Passado, presente e futuro. Mas João vai mudar e vai dizer aquele que há de vir. Ele mudou o verbo no final. Porquê é que ele mudou o verbo no final? Porque João quer chamar a atenção para a profecia da segunda vinda, que é logo o que está no versículo 7. Eis que vem com as nuvens, todo o olho verá. Portanto, João quer chamar a atenção do leitor que aquele que era, aquele que é aquele que há de vir. É a promessa agora, é a esperança que ele quer transmitir. Não é só o que será, mas é o que há de vir. E é interessante esta mudança, este trocadilho que João faz. Continuamos. E dos 7 espíritos que estão diante do trono. Começamos a complicar, não é? 7 espíritos diante do trono. Quantos espíritos é que vocês conhecem? Será um espírito ou 7 espíritos? Muito bem, vamos pensar um bocadinho. No Novo Testamento aparece, o número 7 aparece 88 vezes. Só no Novo Testamento 88 vezes. 56 dessas vezes é no Apocalipse. Ou seja, o número 7 aparece muitas vezes no livro do Apocalipse e vamos ter que o entender. E, por exemplo, 7 selos, 7 espíritos, 7 igrejas, 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 anjos, 7 pragas, 7 chifres, 7 montanhas. Tudo isto tem número 7 na Bíblia. E nós vamos ter que entender o porquê. Isaías ajuda-nos a entender um bocadinho melhor. Isaías diz-nos assim, falando de Jesus Cristo: e repousará sobre ele, estamos a falar de Jesus Cristo, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Quantos? 7. O que estamos a falar não é do número 7, não é 7 espíritos, é apenas um espírito, não é? Mas é a plenitude desse espírito. É isso que revela. É a plenitude. Apenas a plenitude do Espírito de Deus. Que aqui temos Isaías a nos explicar isto, e é exatamente isso que nós estamos a entender em João. A mensagem vem também daquele que está, da plenitude do Espírito de Deus, do Espírito Santo, não é? E podemos já colocar aqui, o 7 em Apocalipse pode aparecer como número, mas pode aparecer como plenitude, completo, perfeito. É isto que o número 7 representa também em Apocalipse. E por isso puxamos aqui já para o nosso livro dos significados, para podermos usar no futuro. Continuando a nossa leitura. Ora, onde é que nós íamos aqui? E da parte de Jesus Cristo. Precisamos ler outra vez aqui esta primeira parte. João às 7 igrejas que está na Ásia, graças e paz convosco. Ok, agora há aqui uma saudação de 3 pessoas. Da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono e da parte de Jesus Cristo. Estão a ver aqui uma mensagem de 3 pessoas? Da parte de aquele que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos, que já vemos que é o Espírito Santo, e da parte de Jesus Cristo. Posso-vos dizer que aqui temos uma mensagem, uma saudação da Trindade, exatamente é revelada aqui. Aquele que era e que há de vir, que à partida temos partido, deve estar a falar de Jesus Cristo, mas ele a seguir fala da parte de Jesus Cristo, então aquele não podia ser Jesus Cristo. Estamos a falar daquele que era e que há de vir, está a falar de Deus, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, está a falar do Espírito Santo, e da parte de Jesus Cristo, está a falar de Deus Filho. Uma saudação da Trindade àqueles que vão ler o livro do Apocalipse. Já começam a ver como isto é importante. Já começam a ver como o livro do Apocalipse não é algo que devemos ler como um romance. É algo que devemos estudar, porque a mensagem é forte para cada um de nós. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos seus pecados, e que nos fez reis e sacerdotes para Deus e o seu Pai, a Ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Características de Jesus Cristo que é apresentado aqui. Jesus Cristo é fiel testemunha. Não é? Fiel testemunha porque aquilo que Jesus disse é fiel. É digno. Podem acreditar.
É por isso que João aqui faz esta conexão exatamente com este Jesus que morreu, que sofreu, que morreu por nós. É uma fiel testemunha. Primogénito dos mortos. É apresentado Jesus como o primogénito dos mortos. E aqui podemos fazer uma pergunta. Mas Jesus é o primeiro a ressuscitar? O primeiro a morrer, o primeiro a ressuscitar? Na Bíblia? Não foi, ou não? Então porquê o primogénito? Duas coisas. Em primeiro lugar, primogénito por importância. Não é? O primogénito às vezes não era o filho mais velho. Era aquele a quem era dada a primogenitura. Mas, deixem-me ajudar-vos a pensar. Por exemplo, aqui no sacrifício no deserto, em que os cordeiros eram mortos. Não é? Os israelitas vinham até ao templo, matavam o cordeiro e os seus pecados eram confessados e os seus pecados eram perdoados ou não? Eram perdoados. Mas Jesus ainda não tinha morrido pelos pecados deles. Como é que os pecados deles eram perdoados? Eram perdoados exatamente no sacrifício que Jesus vinha fazer. Não é? E da mesma forma, Jesus é o primogénito dos mortos, porque se ele não ressuscitasse, mais ninguém iria ressuscitar. Aqueles que ressuscitaram no poder de Jesus, porque Jesus venceu a morte. E por isso ele é o primogénito dos mortos. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E nos fez reis e sacerdotes. Este Jesus quer fazer-nos reis e sacerdotes dos seus servos. Quer fazer aos seus servos reis e sacerdotes. Este rei dos reis quer fazer a nós, indignos, pecadores, reis e sacerdotes. Continuando. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo os que trespassaram. Logo aqui, no versículo 7, a esperança da segunda vinda de Jesus. Todo o olho verá, até mesmo os que trespassaram. Estamos aqui a falar de uma ressurreição especial, ou parcial. Aquela ressurreição antes da ressurreição geral. Lembram-se disto? O pastor Elídio apresentou um culto sobre isto e fez alguma confusão entre nós, a mim também, tive que ler sobre isto. O que nós sabemos é que antes da ressurreição dos mortos, vai haver uma ressurreição especial para verem, para que eles possam ver Jesus descer. E quem é que são estes que vão ressuscitar? Alguns ímpios. Quem? Os que trespassaram Jesus, os que tiveram na altura do seu julgamento, aqueles que tiveram uma parte ativa no sacrifício de Jesus, estes vão ser ressuscitados para ver este Jesus descer. E também alguns santos, falaremos disto mais à frente no livro do Apocalipse. Esta ressurreição parcial. Portanto, logo daqui, João fala da ressurreição e apresenta-nos esta ressurreição parcial. E diz-nos ainda, já avançamos demais, creio eu, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Este amém é como que a igreja a responder, a ler a carta e a responder o amém. Okay? E o que é que nós vemos aqui? Vemos dois grupos. Os reis e sacerdotes, aqueles que Jesus quis constituir como reis e sacerdotes, vão dizer sim, amém. E os tribos da terra se vão lamentar. Ok? Apresenta-nos estes dois grupos, aqui já no livro de Apocalipse. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. As palavras de Jesus, as palavras de Deus, vão estar a vermelho, portanto, para serem ainda mais notórias. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Ele é, e o que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Novamente, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. O Alfa e o Ômega. O Alfa é a primeira letra do alfabeto, e o Ômega será a última letra do alfabeto. Deus do início, Deus do fim, Deus da eternidade. É isto que quer dizer. O princípio e o fim. Eu conheço o fim desde o princípio. Ok? É o Deus da eternidade. Continuando a nossa leitura. Reparem agora como Cristo se vai revelar a João. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Muito bem. O que há a investigar aqui? Em primeiro lugar, a apresentação que João faz aos irmãos. Ele diz, eu, que também sou vosso irmão. Repararam este João que não diz, eu, João, que sou o discípulo amado. Eu, João, que sou aqui o principal dos apóstolos. Eu, João, que tenho uma mensagem importante que vocês têm que ouvir. Não, este João sente-se pequenino e diz, eu que sou igual a vocês, tenho uma coisa para vos dizer. Explica o que aconteceu. Ele diz, em Patmos. Porquê é que ele estava em Patmos? Ele não foi passar férias a Patmos. Ele diz, ele estava em Patmos pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Por causa disto, ele foi enviado para Patmos. Vamos falar um bocadinho da ilha de Patmos. Isto é a ilha de Patmos na atualidade. Bem mais bonita e bem mais populada que na altura de João, como podem imaginar. Fica no mar Egeu, ali entre a Grécia e a Turquia. É uma ilha pequenina, tem cerca de 10 a 16 km. Se vocês, quando começam a subir, a aldeia fica mais de cima, quando começam a subir, encontram esta gruta, que segundo o que lá está escrito, será onde João terá tido as suas visões, onde ele se resguardou. É nesta gruta que, como imagino, é bastante visitada.
Dizer-vos também que na altura de João eram encostas escarpadas, era uma terra estéril, não era nada boa aquela ilha, e os romanos no século I usavam então a ilha como exílio e enviavam para lá os prisioneiros. Portanto, como imaginam, enviavam para lá para que eles pudessem morrer, não é? Não enviavam para lá para que eles fossem passar férias, não seria realmente um sítio bom para ir passar férias. E é aqui que João está, nesta ilha estéril, longe de tudo, onde o mundo achou que ele morreu, onde os romanos enviaram para que ele morresse, onde os seus irmãos acharia que ele tinha ido para lá para morrer, não é? É aqui que João está. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Vamos pegar aqui nesta parte. Arrebatado no Espírito. João estava realmente isolado do mundo. Todos pensavam que ele estava morto, mas ele não estava longe de Deus. Ele não estava longe dos anjos, não estava longe de Jesus, não estava longe do Espírito Santo. Ele estava exilado, mas não estava separado. Em Espírito, mostra-nos aqui uma sublime elevação espiritual a que João foi submetido para que pudesse então ter a sua visão. Eu fui levado em Espírito. Temos algumas expressões destas de Jesus, dos profetas, temos algumas ilustrações sobre isto também. João viu, mais uma vez, ele diz que viu, não foi coisas que ele pensou. E há aqui uma coisa, uma citação a falarmos também, dia do Senhor. Em algumas Bíblias, quando vocês vão, tem aqueles asteriscozinhos, que diz dia do Senhor e embaixo diz domingo. E portanto precisamos perceber se realmente é domingo ou não, porque é uma dúvida que muitas vezes se levanta. Muito bem. Em primeiro lugar, João era judeu. E como judeu, guardava o sábado. Portanto, acho estranho o João judeu dizer dia do Senhor e referir-se ao domingo. Devia haver aí qualquer coisa estranha. Por outro lado, eu disse-vos que a Bíblia, ou que tínhamos de entender Apocalipse pelo que a Bíblia diz. E o que é que a Bíblia diz? Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a sua vontade do seu santo dia, e chamares ao sábado dia deleitoso e santo dia do Senhor, portanto, a Bíblia diz-me que o santo dia do Senhor, que o dia do Senhor é o sábado. Portanto, não vejo aqui, não me deixa muitas dúvidas. Por outro lado, o Evangelho de São João, há provas históricas sobre isto, João escreveu o Evangelho de São João depois do livro do Apocalipse. E ele, quando fala do domingo, fala do primeiro dia da semana. Ou seja, se ele depois do Apocalipse ainda escreve domingo é o primeiro dia da semana e não fala do dia do Senhor, como é que me dizem que é o domingo? Ou que ele se referir ao domingo? Ele estava-se com certeza a referir ao sábado. Há também uma outra interpretação. Quando falamos do dia do Senhor, falamos do dia em que Jesus vai voltar, o seu dia de justiça. E, portanto, João também podia estar a referir o dia do Senhor, o dia em que ele foi mostrado o dia do Senhor. As duas interpretações são válidas, a do domingo é que não é válida. Ok? Muito bem. Eu fui arrebatado no Espírito do dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve num livro. Envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Isto que está aqui será o tema da segunda sessão que iremos ter do Apocalipse, em que vamos falar sobre as igrejas a que João escreveu. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com uma cinta de ouro. Algumas versões bíblicas dizem vestes salares, têm expressões diferentes para isto. E na sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, branca como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, ou de 2 gumes, como nós conhecemos também. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Muito bem, temos aqui uma imagem que João tem do próprio Jesus. Uma imagem que vamos pegar em algumas características que falámos sobre isto. Em primeiro lugar, João vê a Cristo 65 anos depois. João, que tinha visto Jesus, se calhar, não sei o que é que vocês imaginam, mas aquilo que se calhar estava mais marcado na mente de João era o sacrifício de Jesus. Era Jesus na cruz. Ele viu realmente que ele ressuscitou e viu isso tudo, mas este momento deve ter sido tão duro, deve ter sido tão marcante, que com certeza as imagens que João tinha de Jesus seria se calhar até as imagens da cruz. 65 anos depois, João vai ver Jesus, mas vai ver Jesus como rei. Já não é aquele que tinha vindo morrer. Ou não era as imagens daquele Jesus que tinha morrido, mas sim o Jesus que agora era rei. Vê este rei, Jesus como rei. Qualquer imagem que eu ponha aqui para descrever aquilo que João viu é apenas uma aproximação e não tem nada a ver com a realidade, não é? João descreve o indescritível. É impossível descrever aquilo que João viu. Ele dá-nos, aliás,
Quando vocês veem João, ele faz comparações àquilo que está a ver. Era como se fosse isto, era como se fosse aquilo, para ajudar a compreender, porque ele nem consegue explicar muito bem. João vai tentar descrever o indescritível e nós vamos tentar entender o que é difícil de entender. Mas vamos pegar aqui, quando João descreve o indescritível, vamos pegar aqui nesta descrição que ele faz de Jesus e vamos entender aquilo que é importante entender. Em primeiro lugar, 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas. Aqui não há muitas dúvidas, porque no último versículo do Apocalipse diz os 7 castiçais são as 7 igrejas e as 7 estrelas que estão na mão de Jesus são os 7 mensageiros das 7 igrejas. Não temos muitas dúvidas. Um semelhante ao Filho do Homem. Ele estava a falar de Jesus Cristo. Ele quando vê, mais uma vez, vê aquele Jesus que era um homem, que agora é rei, que agora aparece como rei, é semelhante ao Filho do Homem. Ele quase sem dúvidas no início. Era o Filho do Homem, era Jesus que ele estava a ver. Mais à frente diz vestes talares, uma cinta de ouro. Jesus aparece com vestes sacerdotais, é o que isto quer dizer. Jesus aparece neste momento como rei, com vestes de sacerdote. Cabelos brancos como a lã e como a neve, não era porque Jesus ser velhinho, não. Aparece com este brilho no cabeça de Jesus exatamente pelo brilho da glória celeste. Nós sabemos que quando Moisés ia ter com Jesus ao monte, o que acontecia? Ele vinha para baixo e tinha por um véu que as pessoas ofuscavam. Quanto mais Jesus, quando apareceu ali, não é? Portanto, a sua cabeça era branca. Os olhos como chama de fogo. Os olhos como chama de fogo é fácil nós entendermos. O fogo devora tudo o que aparece, os olhos veem tudo. Não é? Aqueles olhos de Jesus que veem tudo. Ele tinha olhos semelhantes a fogo. Não sei se João viu os olhos de Jesus a arder, não me parece. O que ele quis descrever foi que aqueles olhos de Jesus viam tudo. Eram olhos que conseguem ver tudo do fim até do princípio até ao fim. Pés semelhantes ao bronze polido. Isto, se vocês imaginarem uma imagem de alguém com pés reluzentes, como latão, não é? Como bronze polido, é realmente um símbolo de poder. Um símbolo de que pode esmigalhar os seus inimigos. Não é? É esta a semelhança dos pés semelhantes ao bronze. Voz como de muitas águas. Águas é um símbolo também em Apocalipse, que para a frente vamos falar sobre ele, mas portanto aqui é uma voz com poder, uma voz de multidão, uma voz de muitos povos. Águas quer dizer povos. Vamos ver isso um bocadinho mais à frente. Portanto, uma voz poderosa, 7 estrelas na mão direita. Apocalipse 20 explica-nos o que são. São os anjos, são os mensageiros das 7 igrejas. E a seguir, espadas de 2 gumes. Tinha na boca como se fosse uma espada de 2 gumes. Estão a ver Jesus a sair uma espada. Não é fácil de compreender isto, não. O que João quer dizer é que na boca dele estava a palavra de Deus. Porquê? Porque espada de 2 gumes é a palavra de Deus. Porquê é que eu digo isto? Bom, vamos ver. Espada de 2 gumes, palavra de Deus. O que é que nos diz Hebreus? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, é desta espada de 2 gumes. Palavra de Deus, Novo Testamento, Antigo Testamento, os 2 gumes, que conseguem desfazer, penetrar a alma, o espírito, até à medula. Ou seja, da boca de Jesus sai a palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus, que consegue desfazer o ser humano, no sentido de ir até à medula das nossas almas. Continuando. E o rosto brilhava como o sol, glória celeste. Também não há aqui muito mais a acrescentar. Vamos continuar. E eu quando vi, caí aos seus pés como morto. É fácil compreender a atitude de João, não é? Quantos viram o anjo e caíram como mortos? Quando Moisés pede para ver Deus e ele diz que não podes ver, só podes ver por trás. Portanto, é fácil compreender exatamente porque é que João caiu como morto quando teve esta imagem. E agora reparem a mensagem. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e o que foi morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Alguma dúvida que estamos a falar de Jesus? Estas descrições só podem ser de Jesus. Reparem, Jesus venceu a morte, ele diz, eu tenho as chaves da morte. E esta é uma das mensagens mais importantes para nós. Jesus, o sepulcro está vazio exatamente porque Jesus venceu a morte. E venceu a morte como vai poder vencer a morte e vai dar exatamente a vida àqueles nossos queridos que se separaram de nós, àqueles nossos queridos exatamente de quem nós temos saudades. Jesus diz, eu sou a solução. Eu tenho a chave da morte. Eu vou ressuscitar esses nossos queridos, esses queridos que nós temos. Ele vai ressuscitar também a nós próprios, se chegarmos a morrer e se tivermos exatamente as nossas mãos, se tivermos a nossa vida nas mãos de Jesus. Jesus é a solução. Ele apresenta-se no primeiro capítulo do livro do Apocalipse, dizendo, eu sou a chave.
a chave da morte, o nosso maior inimigo. Escreve as coisas que tens visto e as que são, e as que depois destas vão de acontecer. Portanto, coisas que ele viu, as coisas que são agora, as coisas que ainda vão acontecer, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e as 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Já falámos sobre isto ainda há pouco, quando falámos desta exposição. Acabámos de ler os versículos do Apocalipse, capítulo 1. Acabámos de compreender, penso que agora está um bocadinho mais claro para todos, o que é que a importância deste livro. Está um bocadinho mais claro que esta mensagem é para nós, é uma bênção para aqueles que leem, para aqueles que guardam, e está ali um tesouro à espera de ser aberto. Portanto, não nos vencemos. Gostaria de terminar a mensagem desta manhã com uma ilustração que faz-me lembrar um pouco João na ilha de Patmos. Já vos vou explicar porquê. Derek Redmond é um atleta britânico que a sua especialidade era os 400 metros. Corrida de 400 metros. Ele ganhava, teve 3 medalhas de ouro nesta modalidade, teve uma medalha de prata e ele chegou aos Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992. Em 1991 ele tinha ganho os mundiais nesta modalidade de 400 metros. E agora em 1992 ele aparece como o principal favorito. Ele é, sem dúvida, tinha conseguido todas as eliminatórias cheias dos melhores tempos e aparece-nos então nas Olimpíadas de 1992. Ele estava a correr na pista 5, tudo estava indo bem, até que mais ou menos a meio da prova, Derek teve uma distensão na coxa. Uma distensão da coxa que o impediu de continuar a correr. Ele não conseguiu correr mais. Enquanto os outros correram, passaram a meta, ele parou, prostrado, como derrotado. Todas as câmaras se viraram para Derek e Derek ganha força e começa a correr. Ou a cochear. Ele queria chegar ao fim. Era o objetivo dele, era chegar ao fim. E alguém que sai das bancadas consegue ultrapassar as seguranças e vem ter com Derek. E coloca a mão por cima de Derek. Este homem chama-se Jim Redmond. É o pai de Derek. Não conseguiu ver o filho naquele sofrimento. E ele saltou, ultrapassou tudo e veio ter com o filho. Ele escreve, eu disse ao meu filho, nós vamos terminar juntos. Eles tentaram parar o pai de Derek, disse, tira da prova, vai ser pior para ele. Ele tem uma distensão. Vai ser pior para ele se continuar aqui. Mas ele não permitiu. Ele disse, nós vamos terminar. Nós vamos terminar juntos. Ele afastou mais uma vez, vieram tentar. Ele disse, nós vamos terminar a prova juntos. Foi a última vez que Derek correu. Foi a última vez que Derek teve uma prova. – 35 mil espectadores, mais de muitos milhões em casa, a verem esta cena. E, meus queridos, porque é que eu vos dizia que esta cena nos faz lembrar de João e nos faz lembrar a nós? Por uma razão muito simples. Reparem, pensem um bocadinho neste João na ilha de Patmos. 85 anos. Todos os discípulos tinham sido mortos. Uns decapitados, uns crucificados de cabeça para baixo. Ele exatamente era o último dos discípulos. Ele era exatamente, estava ali como que perdido, como esquecido. Podia pensar, Deus, tudo o que nos ensinaste, aqueles 3 anos que estiveste connosco, para isto, tanto tempo, 65 anos depois, ele podia estar a desesperar. Não sei se nós não iríamos desesperar. 65 anos sem ver Jesus, e o fim era aquele, numa ilha, escondido, sem que o mundo lhe desse crédito algum. E agora, com 85 anos, Jesus aparece na prova. Depois de João já se sentir ilusionado, ou eventualmente poder se sentir ilusionado, ele aparece na prova e diz, João, vamos acabar isto juntos. E, meus queridos, esta mensagem também é para nós. Também nós, cristãos, adventistas do 7º dia, também já podemos estar ilusionados, cansados da igreja, cansados da fé.
E muitas vezes precisamos que Jesus também saia das bancadas e venha nos segurar e dizer: vamos terminar isto juntos. Podes estar lesionado, podes exatamente estar desesperado, mas Jesus quer sair das bancadas esta manhã e quer vir nos segurar para terminarmos juntos. E por isso Ele escreveu o livro do Apocalipse, para mostrar que o fim, Ele é o dono do fim desde o princípio, para nos dar a confiança, a fé necessária para que possamos correr até à meta e terminarmos com o Senhor. Amém. Dizer-vos que as próximas sessões será dia 9 de janeiro. É só daqui a um mês. Queria que fosse já para a semana, não é? É só daqui a um mês. 9 de janeiro será a segunda sessão. Tem aqui as datas das próximas sessões. Dizer-vos também que vou tentar que a pregação esteja exatamente no site da igreja. No site da igreja podem ver a pregação. Há também um projetozinho que eu tenho da Bíblia comentada e ilustrada, onde isto está a ser explicado. Se não receberam esta semana um mail a dizer que estas conferências devem existir, é porque eu não tenho o vosso mail. À saída podem-me deixar o vosso mail e eu farei chegar as informações sobre estes cultos, sobre estes estudos, porque esta é uma coisa que nós precisamos para a nossa vida. É uma revelação para nós, servos de Deus. Que Deus nos abençoe.